em nossas vidas, mas por pessoas que moram em outros lugares, que pertencem a outros povos, porque ele mesmo prometeu que ele seria adorado por todas as nações. Nós cremos nisso, nós cremos que ele é poderoso para realizar e fazer isso, para a sua própria glória. Vamos ouvir a palavra do Senhor, irmãos, nesse momento. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Nós estamos nesta série de exposições desse Evangelho. Começamos há 2 semanas. Hoje é o 3º passo que nós damos nessa série. Graças ao Senhor por isso. Temos sido abençoados por esse Evangelho. E o nosso desejo, a nossa expectativa é que o Senhor fale profundamente ao nosso coração ao longo de toda essa série. Uma série em que possamos, em que podemos crescer, podemos aprender da palavra do Senhor, sermos cada vez mais impactados pelo Evangelho do nosso Salvador Jesus Cristo. Eu não estive aqui no domingo passado, os irmãos sabem, eu estava viajando, mas pude ouvir, graças a Deus nós estamos gravando essas exposições, pude ouvir a exposição do Bruno no domingo passado e pude louvar ao Senhor, como nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele de fato veio para cumprir essa obra, e essa obra que abençoa a todos nós, ao nosso fundamento, a nossa segurança, o nosso Salvador, Jesus Cristo. E hoje, irmãos, nós continuaremos no capítulo 1, a partir do versículo 14, e nós meditaremos versículo 14 até o versículo 20, certo? Marcos, capítulo 1, versículo 14 até o versículo 20. Peço que você, nós temos aqui ao lado, mas peço que você abra sua Bíblia e acompanhe a leitura e deixe ela aberta durante toda a exposição, para que a gente possa sempre retornar na explicação do texto, tá certo? Diz assim a palavra do nosso Deus. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia pregando o evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo e eu farei com que sejam pescadores de gente. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. E eles seguiram Jesus, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Até aí a leitura da palavra do Senhor. Vamos mais uma vez orar, vamos falar com o Senhor e pedir que Ele esteja aplicando essa palavra em nossos corações. Vamos orar. Senhor, Deus bendito, Deus maravilhoso, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de, em mais uma vez, abrirmos a Tua palavra, lermos, podermos meditar nela, Senhor. Cremos que são palavras de vida eterna. Cremos, Pai, que esse texto que nós lemos é sagrado. Nossa regra de fé e de prática é o Evangelho de Cristo. Por isso nós te pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo faça sensível o nosso coração e que possamos aqui ouvir a Tua palavra, Senhor, com alegria, recebê-la, Pai, com entendimento, com reverência, e que ela esteja firme nos nossos corações, para que saiamos daqui e possamos praticá-la, obedecê-la, crer nela, Senhor, para que o Teu nome seja exaltado em nossas vidas e que Cristo seja sempre o nosso maior tesouro. Em nome de Jesus, Pai, nós te oramos e te agradecemos. Nos ajuda, Senhor, nessa tarefa de ouvirmos a palavra do Senhor e de pregarmos a palavra do Senhor com fidelidade, Senhor. Nos ajuda e eu te peço isso, confiando
na tua presença, Senhor, confiando no teu poder, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos neste Evangelho de Marcos, e como nós falamos no início, quando fizemos aquela breve contextualização sobre esse Evangelho, eu dizia que o Evangelho de Marcos é um evangelho bastante rápido na sua narrativa, no seu ritmo. Enquanto nós temos outros evangelhos na palavra do Senhor, e nós vimos que isso manifesta a grande sabedoria do nosso Deus em ser proclamado de muitas maneiras diferentes, aprove ao Senhor fazer com que o evangelista Marcos escrevesse de maneira muito rápida. Não é? Ele não se prende em grandes discursos, não se prende em grandes narrativas, pelo contrário. Não é? Jesus ele é retratado como um incansável pregador. E isso é maravilhoso, irmãos, nós vemos como já que muito cedo no Evangelho, o Senhor Jesus, ele já está em atividade, tá certo? E de fato, nós precisamos compreender isso, porque até aqui nós estávamos em antecipação. Nós vimos como João Batista é colocado como aquele personagem que vem para preparar o caminho do Senhor. E ele fez isso muito bem, ele fez isso cheio do Espírito, cheio do poder de Deus, a ponto de fato, convocar toda aquela sociedade ao arrependimento, né? Convocar todas aquelas pessoas, grandes e pequenos, humildes e pessoas de posse, todos, sem exceção, a confrontação com a palavra do Senhor. Essa era a pregação de João Batista. E nós vemos que, nesse momento, no versículo 14, João Batista agora sai de cena para que o ministério público de Jesus possa, de fato, começar. É assim que nós começamos a ler no versículo 14. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia. E aqui nós vemos pela primeira vez, pelo menos no Evangelho de Marcos, Jesus abrindo a boca e falando, Jesus agindo, Jesus de fato sendo colocado no lugar que lhe é devido, no centro da cena. É o personagem principal, é o protagonista da nossa história. E nós, a partir de agora, podemos acompanhar o ensino, as obras, os milagres e tudo isso que o nosso Senhor Jesus Cristo fará. E o nosso desejo é que nessa série nós possamos aprender de fato a amar ainda mais o nosso bondoso Senhor Jesus. Amém? E nós vimos até aqui, não é? Vimos na primeira exposição acerca dessa preparação do caminho, vimos também na segunda exposição que Bruno trouxe na semana passada, como Jesus Cristo, ele inicia o seu ministério de maneira pública, sendo batizado por João Batista, sendo testemunhado pelo Pai, a ponto de ele ter sido ali apontado como filho de Deus. Essa era a identidade dele, não um filho por adoção, não um filho por conquista, mas por natureza. Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus, aquele que recebe o Espírito Santo ali descendo na forma de uma pomba sobre ele mesmo, e é também o mesmo Cristo que é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado por Satanás. A identidade de Cristo bem estabelecida e ela também bem comprovada, né? Testada, provada ali ao ser tentado e demonstrando também a sua vitória. Depois do testemunho do Pai, depois do enchimento do Espírito, depois da comprovação dessa identidade no deserto, é de fato a hora de começar. E eu acho maravilhoso, irmãos, como o Evangelho de Marcos, ele nos ensina aqui que, de fato, o reino de Deus, e essa é a mensagem que está sendo pregada aqui, o reino de Deus chegou. E para que exista um reino, nós devemos compreender também que é necessário um rei. E essa é a mensagem, irmãos, que nós aprenderemos hoje. O rei chegou. E ele veio para inaugurar definitivamente o reino de Deus.
esta verdade, este fato, o nosso rei, ele exige de todos nós uma resposta de arrependimento e de fé, pois nós devemos compreender, ser um discípulo de Cristo, ser um súdito nesse reino, muda tudo na nossa vida. Essa é a verdade que, queira Deus, nós teremos gravada no nosso coração ao final dessa exposição. A primeira lição, irmãos, que nós temos aqui, que nós vemos nesse texto, é que de fato, o rei chegou. E isso, na verdade, é uma notícia maravilhosa. É uma boa notícia que nós somos chamados a compreender e a celebrar. O rei Jesus chegou. A primeira aparição de Jesus Cristo no Evangelho de Marcos, depois de ter sido batizado, depois de ter sido tentado no deserto, a primeira vez que Jesus Cristo abre a boca para falar, o que nós vemos ele fazendo? O que nós vemos ele falando? Concorde comigo que é um lugar de destaque aqui. É um lugar de ênfase. O que, de fato, era mais importante no ministério de Jesus? Nós sabemos que Jesus fazia muitos milagres. Nós vemos no Evangelho, nos Evangelhos o tempo todo. E ele fará isso no Evangelho de Marcos. Ele daqui a pouco vai curar a sogra de Pedro. Ele cura cegos, expulsa demônios. Ele faz coisas maravilhosas, irmãos. Coisas em que nós podemos reconhecer o poder de Deus, a soberania do Senhor naquilo que Jesus fazia. E, de fato, os milagres são uma parte importantíssima da obra de Cristo, do seu ministério. Mas olha o que o evangelista Marcos nos ensina a colocar no primeiro lugar, na primeira ação de Jesus, não um milagre, não um grande sinal, não uma grande manifestação de poder, mas a sua simples pregação. Jesus aparece no Evangelho de Marcos fazendo o quê? Pregando. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia e o que é que ele fez? Pregou o Evangelho de Deus. Isso é importante, irmãos. Como eu disse, os milagres são uma parte importante da obra de Cristo. Mas eles servem como sinais. Se a gente lê o Evangelho de João, por exemplo, o evangelista João ele é muito intencional a incluir apenas 7 milagres no Evangelho. E ele não chama de milagres, ele chama de sinais. O que é um sinal? O sinal aponta para alguma coisa, é como se fosse uma placa de sinalização. É como se tudo aquilo que Jesus fez, demonstrando o seu poder, apontasse para a autoridade e a verdade da sua palavra. E é exatamente essa a relação entre o milagre e a pregação. O milagre é importante, mas é secundário. O milagre tem o seu lugar, mas ele é dependente da pregação. Já aqui uma pausa, tá certo? Uma breve aplicação, né? Tem crente que só busca o milagre e que rejeita a pregação. É um contrassenso, é uma tolice, na verdade. Veja como Jesus está nos ensinando aqui. O milagre aponta para a pregação. É isso que Jesus está fazendo aqui em primeiro lugar. E qual é o conteúdo da primeira pregação de Jesus? Qual é o conteúdo, o assunto da primeira oportunidade de pregação, de ensino do Mestre Jesus Cristo? Nós temos de maneira muito clara aqui, nos poucos detalhes que Marcos nos dá, como ele costumeiramente faz. Ele diz, pregando o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus, irmãos, esse era o assunto. Essa era a pregação de Cristo nesse momento. O Evangelho. Acontece, irmãos, que Evangelho, e infelizmente eu falo isso, o Evangelho de Deus acaba sendo, no nosso meio, na nossa cultura, uma palavra que acaba perdendo um pouco o seu significado. Tem um livro que eu acho maravilhoso, o nome dele é O Evangelho
explícito, no qual o autor ele começa reconhecendo um grande problema no meio das igrejas. Ele diz o seguinte: um pregador ele pode subir num púlpito e falar sobre o evangelho, usando essa palavra. Um crente sentado no banco vai ouvir e vai dizer: não, eu sei o que é o evangelho, eu conheço o evangelho. Mas, na verdade, nem o pregador ele tem uma noção de fato do que é o evangelho, e nem o ouvinte. De maneira que o evangelho acaba virando uma palavra sem muito fundamento, né? Uma palavra um pouco rasa. E a gente perde o significado. Infelizmente, irmãos, nós vivemos um tempo em que o evangelho é uma palavra, e aí o autor do livro ele diz o seguinte: é uma palavra que está implícita demais. É preciso falar sobre o evangelho, é preciso buscar entendimento sobre o que o evangelho é, para que esse evangelho fique cada vez mais explícito, ou seja, mais à mostra, mais visível, mais evidente, tanto na pregação como na vida dos crentes. Na nossa conversa, no nosso falar, no nosso aconselhar, é necessário buscar o entendimento sobre o evangelho. E aí é maravilhoso nós vermos que Jesus pregou o evangelho de Deus. Essa palavra, evangelho, como eu disse, é uma palavra que acaba perdendo um pouco o seu valor, a gente não reflete muito sobre ela no nosso dia a dia, né, na nossa vida cristã, mas essa palavra evangelho, certamente você já ouviu isso, significa boa notícia, boa nova. Acontece, irmãos, que não é uma boa notícia qualquer. A nossa vida ela é permeada de boas notícias. Alguém que é curado de uma doença, que sai de um hospital, que é promovido no trabalho, são boas notícias que fazem parte do nosso dia a dia. Mas essas boas notícias, elas não são o evangelho. O evangelho, na verdade, é uma notícia, é uma boa notícia, é uma excelente notícia que muda todas as coisas. Quando os autores bíblicos usavam essa palavra, eles sabiam muito bem o que estavam fazendo, porque era uma palavra que era usada no contexto político da época. O que é o evangelho no contexto político? Os irmãos sabem que, quando o Novo Testamento foi escrito, a grande potência mundial da vez era o Império Romano, com seus generais, com seus exércitos, com seus imperadores. Acontece que quando um grande general ele saía para conquistar um território, eles chegavam, olha que interessante, eles chegavam com aquele entendimento de que fazer parte do Império Romano era a melhor coisa que podia acontecer. Afinal, o Império Romano tem cultura, tem segurança, tem um grande exército, nós temos grandes pensadores, temos uma segurança. Imagine você fazer parte do grande Império Romano, a grande potência mundial da época. E aí os imperadores, os generais chegavam nos territórios, nas cidades e diziam: olha, a partir de agora vocês estão livres da escravidão desse poder que está aqui, desse rei, desse tirano, desse governante, porque a partir de agora vocês têm um novo senhor. A partir de agora vocês têm um novo dono, o imperador romano. E aí eles chamavam esse anúncio, essa proclamação de, veja só, o evangelho. Eles mandavam os seus arautos, mandavam os seus mensageiros dizendo: olha, chegaram boas novas. Um evangelho chegou aqui. Vocês não estão mais escravizados pelo antigo governador, porque agora vocês são membros do grande Império Romano. E aí olha que coisa maravilhosa. Inspirados pelo Espírito Santo de Deus, os autores bíblicos usaram essa palavra, uma palavra que era usada na época, num contexto político, para dizer que, na verdade, aquele que liberta da verdadeira escravidão não é César, não é o imperador romano, mas é o nosso Rei e Salvador Jesus Cristo. Ele é o Evangelho. Ele é o nosso libertador.
E Jesus Cristo vem aqui proclamar essa boa notícia, que não é uma boa notícia qualquer, é uma boa notícia que muda todas as coisas, porque agora nós temos um novo Senhor. O Rei chegou. Essa é a mensagem que Cristo está trazendo aqui. Perceba como o versículo 14 e o versículo 15, ele liga essas duas coisas, porque nós temos o conteúdo da pregação. Marcos diz, ele prega o evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Maravilhoso esse versículo, versículo 15, porque ele liga esses dois conceitos que são muito importantes no nosso entendimento da obra de Jesus: o evangelho e o reino de Deus. O evangelho e o reino de Deus. Esse era o conteúdo da pregação de Jesus. Ele está aqui proclamando para aquelas pessoas ao redor da Galileia: o tempo está cumprido, o reino chegou, o reino de Deus está próximo. Que tempo é esse? Nós falamos aqui na primeira exposição, quando falamos sobre a pregação de João Batista, nós vimos que o evangelista Marcos, ele faz questão ali de iniciar o seu evangelho citando profecias do Antigo Testamento acerca do Senhor que viria, acerca do Salvador, acerca do Messias prometido. E a mensagem é exatamente essa. Nós vimos naquela ocasião que as pessoas estavam com os seus corações desejosos do libertador. Aqueles que ainda confiavam na palavra do Senhor, sabemos que muitos perderam a fé, muitos abandonaram e estavam buscando outros deuses, buscando outros salvadores, mas aqueles que permaneciam firmes, crentes na palavra do Senhor, aguardavam a salvação. Esse é o espírito de todo o Antigo Testamento, é o espírito dos profetas, é o espírito dos salmos, é o resumo de tudo aquilo que nós vemos antes na Antiga Aliança. O Salvador virá a salvação, porque Deus prometeu, e aquilo que Ele promete, Ele é poderoso para cumprir. Mas olha que coisa maravilhosa, irmãos. Aqui nós vemos que todos os antigos anseios, as antigas ansiedades, as antigas expectativas em Jesus Cristo, elas foram satisfeitas, foram cumpridas, a ponto de Ele mesmo dizer: olha, o reino de Deus chegou, o tempo está cumprido, não há mais o que esperar, não há mais o que desejar, não há mais o que buscar, porque aquilo que o Senhor prometeu aos antigos, aquilo que o Senhor prometeu aos profetas do passado, grandes homens do Senhor, mas que não viram o cumprimento, chegou. De maneira que nós, irmãos, em Cristo Jesus, como nós aprendemos inclusive hoje, na pregação da palavra do presbítero Lucas, em Cristo Jesus nós temos tudo o que precisamos. O Salvador chegou, o Rei chegou. Que notícia maravilhosa! O reino chegou em Cristo Jesus. Essa nova realidade, esse novo tempo em que Deus em Cristo está reconciliando consigo mesmo todas as coisas, como o apóstolo Paulo nos ensina escrevendo aos Coríntios. Em Jesus Cristo, Deus está reinando. Ele veio, perceba, Ele é soberano por natureza, Ele é autoridade por natureza, mas Jesus Cristo veio cumprir tudo aquilo que era necessário para que de fato o reino de Deus viesse. E Ele está aqui dizendo, sem sombra de dúvidas, que esse reino chegou. De fato, aquilo que Ele testemunhará lá no final do Evangelho, nós lemos aqui no Evangelho de Mateus, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. É por isso que Jesus Cristo, Ele é o nosso Rei. Ele é o nosso Senhor. Aquilo que Ele veio fazer, Ele cumpriu de fato. Aquilo que Ele
veio fazer, ele não veio tentar fazer como se houvesse alguma possibilidade de fracasso. Nosso Cristo é vencedor. O reino de Deus chegou. E essa, irmãos, é uma notícia maravilhosa. Uma notícia que muda tudo. E essa agora é a pregação que nós temos. Muitas vezes nós perdemos essa perspectiva. Perdemos de vista esse entendimento de que a mensagem que Cristo nos deu, a mensagem que nós temos para proclamar é uma mensagem sobre aquilo que Deus fez em Jesus. Às vezes a gente confunde um pouco. A gente pensa que o cristianismo é algo que você faz. É algo que eu tenho que fazer. E a gente evangeliza muitas vezes dessa maneira. Com boas motivações, com o desejo de até de fazer bem às pessoas, a gente diz, olha, você tem que ser uma pessoa melhor. Você tem que abandonar essa sua vida. Você tem que abandonar esses seus hábitos. Deixe de falar a mentira, fale a verdade. Vá para a igreja. E se formate, se vista como um crente, fale como um crente, trabalhe como um crente, se relacione como um crente, e aí você vai estar bem. E aí Deus vai se agradar da sua vida. Percebe, irmãos? Isso pode parecer uma fala, uma pregação muito, muito boa, muito proveitosa. E ela está certa, percebe? Ela está certa nos seus conselhos. Mas ela não vale de nada se não existe um reconhecimento de que tudo isso só tem valor, porque Jesus Cristo já fez aquilo que era necessário para salvar pecadores como nós. Sem isso, irmãos, a gente tem uma pregação moralista, legalista, que no final vai nos decepcionar. Porque nós vamos tentar ser pessoas melhores e nós não conseguiremos. O que nós devemos compreender, irmãos? Aquilo que diferencia a fé cristã, aquilo que diferencia o cristianismo de todas as outras religiões deste mundo, que nós não pregamos algo que eu e você precisamos fazer, nós pregamos aquilo que Deus fez em nosso favor, em Cristo Jesus. Isso muda tudo. É por isso que é evangelho. E essa é a primeira lição, irmãos, que nós temos para nós. O rei chegou. Isso é uma boa notícia. Acontece que o texto continua e nós vemos que esse rei, ele exige uma resposta. Leia junto comigo, versículo 15. Todos juntos. Ele dizia, o tempo... Nós temos agora a outra parte da pregação. Primeira parte da pregação do Evangelho de Deus. O tempo está cumprido, o tempo se encerrou, a promessa vai ser cumprida e o reino de Deus está próximo. Acontece, irmãos, que esse fato, essa verdade, o fato de Deus, do reino de Deus ter chegado, não é uma notícia que nós ouvimos e simplesmente viramos o rosto, como se não tivesse importância nenhuma para nós. Às vezes a gente ouve boas notícias dessa maneira. Nós estamos vivendo num mundo que está em guerra, por exemplo. E a gente acaba se anestesiando tanto que às vezes um cessar-fogo do outro lado do mundo já não soa mais para nós como uma boa notícia. Tanto faz. A gente acaba se anestesiando dessa maneira. Mas o Evangelho não é assim. O Evangelho, diante dele não tem como ser indiferente. Diante dele não tem como estar anestesiado. Olha como a pregação de Jesus, ela vem a nós nesse momento. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo
Por isso, arrependam-se e creiam no Evangelho. Uma mensagem de soberania, de autoridade. É o rei falando. E a mensagem do rei, o decreto do rei, é um decreto de arrependimento. O rei chegou. Não podemos permanecer do jeito que estamos. Imagine essa pregação ali naquele contexto, no contexto do primeiro século, no contexto em que o povo, uma grande parte dele havia se esquecido da lei de Deus, uma grande parte dele estava buscando a palavra do Senhor ou a religião apenas para sua vantagem pessoal, como sabemos que Cristo vai frequentemente acusar ao longo do seu ministério. O povo com o coração desviado, uma geração idólatra, uma geração corrupta, como Cristo vai acusar mais na frente. O rei chegou. E a pregação do rei é arrependimento, é mudança de vida, é transformação de coração. Diante do evangelho, irmãos, perceba, diante da verdade, do fato de que o rei chegou, não dá para ficar indiferente. Ou nos submetemos ao rei, ou somos rebeldes. Não dá para ficar em cima do muro. Com Cristo não dá. Não tem neutralidade aqui. Ou nos submetemos à palavra do Senhor, ou nos submetemos ao Rei Cristo Jesus, que finalmente veio a este mundo para salvar. Ou estamos do outro lado. Essa é a mensagem. A mensagem de arrependimento. E perceba, o arrependimento aqui, ele não é, como muitas vezes nós tratamos o arrependimento na nossa cultura. O arrependimento muito parecido com uma tristeza, né? Com um lamento, com um remorso. A tristeza faz parte do arrependimento, mas o arrependimento é mais do que isso. A palavra aqui é transformação de mente. Transformação de mente. De certa maneira, poderíamos até traduzir, existem algumas traduções que usam essa expressão, convertam-se e creiam no Evangelho. É de fato uma mudança de direção. Porque o rei chegou. O Evangelho está sendo anunciado. E não é uma notícia que a gente pode virar o rosto, mas é uma notícia que muda a nossa vida. É interessante nós vermos, irmãos, que nesse versículo nós temos uma expressão muito clara, de uma forma muito interessante de a gente ler a Bíblia. Eu convido até você a buscar depois na sua leitura esse padrão, que aparece em muitos lugares. Primeiro nós temos aquilo que Deus fez. Depois nós temos aquilo que Deus exige de nós. Alguns teólogos chamam isso de, nós temos os indicativos do Evangelho. O que é um indicativo? Né? São os fatos, é aquilo que aconteceu. Se você lembrar da sua aula de português, você vai lembrar, né? Os verbos no indicativo são aqueles que, né, é o presente do indicativo, né? Eu faço, é uma verdade, né? Diferente do subjuntivo, que é uma incerteza, né? Se eu fizer, não, eu faço. Você faz, é um fato. É um indicativo. Jesus fez, Jesus cumpriu, Jesus anunciou, pregou, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. São fatos, verdades do Evangelho que nós devemos carregar no nosso coração. Mas, normalmente, aliado a um fato do Evangelho, a um indicativo do Evangelho, nós temos também os imperativos do Evangelho, as ordens que o Evangelho nos dá. E olha que interessante, aqui nós temos algo muito semelhante. Jesus pregava, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. São verdades, são fatos, indicativos. E o imperativo é: arrependam-se e creiam. O Evangelho exige uma resposta. O Evangelho nos tira do nosso lugar.
Perceba, a resposta não é o Evangelho. É uma consequência. A nossa fé, o nosso arrependimento, não é o Evangelho. Não confunda isso. O Evangelho é aquilo que Jesus fez. É o Senhor, Deus soberano, Deus todo-poderoso, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo agindo na história para salvar pecadores como nós. E nós não mexemos um dedo para contribuir com o Evangelho. Agora, o Evangelho exige uma resposta. A resposta está muito clara. Arrependimento e fé. Transformação de vida. Abandono de pecado. Reconhecimento de que nós precisamos de um Salvador. E fé. A confiança de que o nosso Salvador chegou. O arrependimento, ele leva à fé. Essas duas bênçãos estão totalmente ligadas. Precisamos de um Salvador e cremos seguramente que esse Salvador já chegou em Cristo Jesus. E Ele é poderoso para salvar. Ele é poderoso para me salvar e para te salvar. Porque Ele é soberano e é Salvador. E é interessante, irmãos, que essa verdade aqui, já partindo para a próxima, né, nós vemos que o rei chegou, esse rei exige uma resposta. E ele faz isso na história, convocando pessoas, individualmente. E aí nós vemos agora essa segunda parte do texto que nós lemos, a partir do versículo 16 até o 20. Nós temos, depois da pregação de Jesus, nós temos agora a narrativa seguindo, e nós temos esse episódio maravilhoso em que Jesus Cristo chama os seus primeiros discípulos. Como nós vemos lá? Vamos ler novamente? Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo e eu farei com que vocês sejam pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. E eles seguiram Jesus, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Interessante nós vermos esse chamado. Esses 4 homens, Simão, André, Tiago e João, que mais tarde seriam reconhecidos como apóstolos de Cristo. Aqui, humildes pescadores, jovens pescadores, que estavam ali trabalhando no mar da Galileia, junto de seu pai, pelo menos Tiago e João, o que nos dá uma evidência de que eles eram muito jovens. Alguns estudiosos que dizem que todos esses discípulos que Jesus chamou, os apóstolos, eram praticamente adolescentes. Pedro, o mais velho deles, afinal já era casado. Existem até algumas evidências muito interessantes sobre isso. Mas perceba, simples pescadores que estavam ali fazendo o seu trabalho. E Jesus os convoca para uma grande missão. É muito interessante, irmãos, como esse fato, esse ato de Cristo, ele nos ensina algo importantíssimo sobre o reino de Deus. Porque, aos olhos humanos, aos olhos terrenos, esses 2 textos, esses 2 blocos de textos que nós lemos aqui, eles nem combinam tanto. Porque percebam, no primeiro nós temos uma proclamação triunfante de alguém, de um homem que está ali convicto de que o reino de Deus chegou. Arrependam-se, creiam no Evangelho. Na parte seguinte, esse rei, esse proclamador do reino de Deus, ele chama gente simples. Veja, ele está pregando o reino de Deus, que é do tamanho do mundo todo. Que no final de tudo, submeterá todas as nações aos pés de Cristo. A palavra nos diz que os reis da terra
Eles deitarão as suas coroas aos pés do Senhor Jesus, reconhecendo que a autoridade é dele. A palavra diz que toda a criação anseia pelo cumprimento desse reino. A palavra diz que os céus e a terra passarão. Tudo vai ser feito novo, debaixo da autoridade desse rei. E o rei começa a implantação desse reino chamando 4 pescadores. O que você faria? Provavelmente eu iria para os grandes palácios. Eu iria marcar uma conversa urgente com o imperador romano, para dizer que, na verdade, ele não é senhor de coisa nenhuma, porque o verdadeiro senhor chegou. Eu o chamaria para o meu partido. Eu convocaria grandes exércitos. Eu conquistaria territórios. Afinal, Cristo, ele é merecedor de todas essas coisas. De repente, alguém poderia estar dizendo, mas isso é pensar de maneira muito terrena. Eu iria para o templo. Eu iria conversar com os maiorais do templo, os maiorais da religião da época, com gente entendida, com gente letrada. Não foi isso que o nosso Senhor fez. O Senhor Jesus veio para inaugurar o reino de Deus, uma causa que ganhará o mundo inteiro. E ele começou pequeno. Isso, irmãos, não é timidez. Não é vergonha. Não é porque Jesus achava que não ia dar em nada, não é nada disso. Na verdade, nós vemos aqui a grande sabedoria do Senhor. Afinal, ele mesmo vai ensinar mais na frente que o reino de Deus é semelhante a um fermento, a um pouco de fermento que uma mulher mistura na massa. E quem faz bolo aqui sabe que se você botar só um pouco de fermento, ele influencia a massa inteira. É semelhante a uma pequena semente de mostarda, que é a menor das hortaliças, mas que plantada e cuidada, germina e cresce, a ponto de as aves do céu virem aproveitar da sua sombra. Jesus nos ensina aqui de maneira muito prática, irmãos, que ele começa pequeno, mas é exatamente dessa maneira que Jesus escolhe começar. Porque ele vem para ensinar que o reino dele não é desse mundo. A principal expressão do reino de Deus é exatamente a transformação de vidas, a transformação de corações. Ele já convidou todos aqui ao arrependimento, todos à fé, mas de maneira individual, de maneira pessoal. Ele faz esse chamado aqui a esses homens. A Simão, que mais tarde seria conhecido como Pedro, André, seu irmão, João e Tiago, os filhos de Zebedeu. Esses 4 homens seriam apóstolos de Cristo Jesus, todos eles, cada um deles do seu jeito. Pedro, talvez aquele que é apontado como o líder dos apóstolos, como eu disse, talvez por ser o mais velho, aquele que respondia sempre em primeiro lugar, um tipo de porta-voz dos discípulos de Cristo. André, sobre quem não é dito muita coisa, mas de onde aparece sempre tem a sensibilidade de levar pessoas a Cristo Jesus. Tiago, o primeiro discípulo de Jesus a morrer. A sua morte está relatada no livro de Atos dos Apóstolos. E João, o seu irmão, o último dos discípulos de Jesus a morrer.
chamado discípulo do amor, aquele a quem Jesus amava. Um homem usado por Deus para trazer ao Novo Testamento escritos maravilhosos e para falar exatamente sobre a consumação do reino de Deus no fim de todas as coisas. Diante de quem, diante de Cristo, né, diante de quem se curvarão todos os reinos da terra. Esses 4 homens, ainda que simples pescadores, estavam lá. Alguns jogando as redes, outros apenas consertando as redes. E Jesus veio individualmente, pessoalmente, os convocou. Chamar a atenção aqui, irmãos, como os autores bíblicos, eles não escrevem de maneira muito psicologizada, né? Ou seja, eles não estão tão preocupados com os sentimentos, né? Talvez se a gente escrevesse hoje, a gente poderia dizer, né? O que é que João pensou? Né? Olhando para a sua rede, olhando para o seu pai, e olhando para aquele homem que estava o convocando na época, ali diante dele. Os autores bíblicos, eles não estavam interessados em escrever essas coisas, né? Os antigos não pensavam tanto dessa maneira como nós, né? Os sentimentos não eram tão importantes naquela época. Mas a falta de detalhes também nos ensina muito, porque prontamente esses homens atenderam o chamado. Vejam, eles deixaram, versículo 18, deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Mas na frente, versículo 20, chamando Tiago e João, eles seguiram Jesus, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os empregados. A atitude pronta, a atitude imediata desses homens também nos ensina, irmãos. Porque todas as vezes que Jesus convocava alguém para ser seu discípulo, em especial esses 12 homens, eles deixavam tudo e seguiam a Jesus. É claro, nós devemos dizer, há algo aqui que estava reservado apenas a esses homens. Somente eles vão ser chamados de apóstolos de Cristo. Somente eles vão ser chamados como aqueles que vão fundamentar a doutrina no Novo Testamento. Isso não é dado a nós. Mas todos nós somos discípulos de Jesus. A todos nós, Jesus Cristo chamou. Jesus Cristo convocou. O rei é quem convoca. É o Senhor que está chamando. É interessante que, dizem os estudiosos, a prática mais comum daquela época era que um aluno escolhia o seu mestre. Era algo cultural. Se você tinha um filho menino, provavelmente ali aos 10 anos de idade ele já deveria ser ensinado por um rabino, por um mestre, por um professor. E você como pai, você como responsável, você iria atrás. Você iria, entre aspas, né, matricular o seu filho na escola de algum mestre, do mestre da lei, para que ele seguisse o caminho, seguisse a trilha desse mestre. Mas Jesus fez invertido. Jesus é aquele que chama. Jesus é aquele que convoca. Perceba se não é assim o Evangelho. Perceba se não é assim a salvação, por exemplo. Há um chamado para mim e para você. Há um chamado. E não simplesmente para uma salvação que muitas vezes a gente trata como apenas um fato da nossa vida. Ou como uma verdade que diz para onde nós vamos depois da morte. Isso tudo é verdade, isso é maravilhoso ter essa segurança. Mas nós somos chamados como discípulos de Jesus. A semelhança desses homens que receberam
boca do próprio Senhor Jesus esse chamado. Venham comigo e eu farei de vocês pescadores de homens, pescadores de gente. Esse chamado também vem para mim e vem para você. É um chamado que muda toda a nossa vida. É um chamado que muda a nossa identidade, que subverte as coisas, inverte as coisas de ponta cabeça. Aquilo que a gente achava importante já deixa de ser. Aquilo que a gente buscava, não precisamos buscar mais. Porque agora nós temos uma nova identidade. Porque agora somos discípulos de Jesus. Pense em Pedro, pense em André, que agora podem olhar para aquilo que fazem de uma maneira até mais gloriosa. Antes eu era pescador de peixe. Veja que coisa interessante. Agora eu pesco gente. É a maneira sábia de Cristo dizer assim: eu quero que vocês façam discípulos. Porque o Evangelho, ele vem até nós, mas ele não para em nós. O Evangelho nos atinge. E a partir desse ponto nós somos chamados a sermos proclamadores desse Evangelho. Você coloca aqui na pele de Tiago e de João, que à luz desse chamado de Cristo, agora deixam a pescaria, deixam o seu pai Zebedeu, junto com seus empregados. É um chamado radical. Perceba, não é pecado ser pescador. Amém? O problema não é ser pescador. Afinal, tantos outros vão ser chamados de tantas outras maneiras. Pensa em Mateus, por exemplo, era cobrador de impostos. A questão, irmãos, é que o ofício, nessa época, era o valor da pessoa. Se hoje já é assim, imagine naquela época, que as pessoas viviam de fato daquilo que faziam. Se não pesca, não come. Eles aprenderam a pescar com o pai deles. E a família era também algo importantíssimo para as pessoas naquela época. Era aquilo que havia mais de valor. Qual é a sua família e qual é o seu ofício? E são exatamente essas duas coisas que esses homens abandonam para seguir a Jesus. É claro que eles não abandonam, percebam, eles não abandonam a ponto de nunca mais pescar, porque nós vemos outras vezes os discípulos pescando. Eles não abandonam a ponto de cortar relacionamentos com os seus pais, porque vez ou outra, o próprio Zebedeu é bastante citado. Certamente também era um seguidor de Cristo. Mas para esses jovens homens, houve um chamado radical a reconhecerem que Cristo era mais importante que a sua família. Cristo era mais importante que a sua profissão. O que é que a nossa cultura valoriza mais? O que é que o nosso tempo valoriza mais? Talvez a profissão continue sendo bastante valorizada. Os nossos feitos, a nossa carreira, a nossa formação, o nosso dinheiro, o nosso patrimônio, todas essas coisas têm o seu valor. Mas aqui nós somos confrontados com essa realidade de que não tem nada mais valoroso que possa ser superior a Jesus. Diante do chamado de Cristo, diante da mão estendida do Mestre, não tem nada que possa servir como obstáculo. Infelizmente, ao longo do Evangelho, nós vimos que muitas pessoas colocaram esse obstáculo. Pense no jovem rico, por exemplo, diante da oportunidade de seguir a Cristo. Preferiu
ser rico do que ser crente. O chamado ao discipulado, irmãos, é um chamado duro, radical, que tem o seu custo, que tem o seu risco. Não é um chamado confortável, mas é o chamado que ecoa no meu coração e no seu coração, porque nós pertencemos a Jesus. A igreja, irmãos, a igreja é uma comunidade de discípulos. A igreja ela é composta de gente que se curva aos pés de Cristo para aprender, para viver de acordo com como ele viveu, para seguir os seus passos, para tomar a sua cruz, para negar a si mesmo e para seguir. Isso que a igreja é. Diante disso, irmãos, nós vemos aqui uma verdade sobre quem nós somos. Somos discípulos. Nós somos discípulos. Isso muda as nossas prioridades, muda as nossas escolhas, muda como nós construímos a nossa vida, como nos relacionamos com outras pessoas, especialmente com pessoas que não conhecem a Cristo. Nos convida a termos relacionamentos, de fato, com o desejo de proclamar a beleza do Senhor Jesus, de fazer outras pessoas alegres em Cristo como nós somos, de apontar para Jesus, como esses discípulos muitas vezes fizeram, de proclamar a verdade que o reino de Deus já chegou em Jesus. E nós, infelizmente, porque perdemos de vista a realidade do reino de Deus, que já chegou em Cristo Jesus, nós vivemos um tipo de cristianismo que está totalmente distante de todas essas coisas. Por isso, gostaria de trazer aqui algumas aplicações. A primeira é que nós devemos rever o nosso entendimento do que é o Evangelho. Em que você crê? Qual é a mensagem? Está acessível na mente? Está na ponta da língua? Está fácil no coração? É algo que deve ser a nossa maior preocupação. Porque tem muita gente que é evangélica. E entendo essa expressão, eu sou evangélico porque sim. Porque é o meu hábito, é o meu costume. Papai sempre me trouxe para a igreja, mamãe sempre me ensinou assim. Me acostumei. Mas qual é a causa? O que é que coloca fogo no coração? Pelo que você poderia morrer? Isso é o Evangelho. É isso que Jesus pregava. Essa é a mensagem. É algo que deve estar sempre, irmãos, no nosso coração. É uma verdade que nós devemos pregar para nós mesmos todos os dias. Fazer como Davi, lembra como Davi fazia? Ele, de certa forma, falava com ele mesmo, né? Minha alma, por que você está abatida? A gente precisa falar com a gente mesmo e pregar o Evangelho para nós mesmos. Todo dia. Porque serão grandes as tentações para que a gente esqueça que nós fazemos parte desse grande projeto chamado Reino de Deus. As distrações vão vir, as tentações vão vir, o pecado vai esmurrar a nossa consciência e a gente vai dizer, isso não é comigo não. Por isso precisamos pregar o Evangelho para nós o tempo todo. Eu sou pecador, eu sou limitado, eu sou fraco, mas o Evangelho não é algo que eu faço, é algo que Jesus já fez. Reveja, precisamos rever o nosso entendimento sobre o que é o Evangelho, resgatando essa importância que ele deve ter para nós. Porque, deixa eu lhe contar uma coisa, essa mensagem era importantíssima para Jesus.
Em segundo lugar, reveja o seu entendimento sobre a vida cristã. Aquilo que nós fazemos, como nós vivemos, é uma resposta. É uma resposta àquilo que Deus já fez. Retire a sua vida do trono, a sua bondade, o seu crescimento, a sua maturidade do trono, como se fosse isso que devesse ser louvado. Não é. Percebe que como nós temos esse perigo? Nós cremos no Evangelho e começamos a crescer, a dar passos positivos na fé. E a gente chega com a vida toda troncha e começa a abandonar pecados, a falar de maneira mais amorosa, abandonar velhos hábitos. Os nossos relacionamentos estão restaurados. A nossa família que antes brigava, antes estava toda desestruturada, agora em Cristo ela está bem. E que maravilha, louvado seja Deus por essa história, por esse testemunho. Mas percebe como existe o perigo de a gente entronizar essas coisas. De a gente dizer, olha, o Evangelho, a boa notícia sobre a minha vida é porque agora eu sou uma pessoa boa. Irmão, não é. Nós somos miseráveis. E precisamos da graça do Senhor, sempre. E aquilo que a gente pode fazer de bom, de arrependimento, de fé, de crescimento espiritual, de santificação, de mudança de vida, isso, irmãos, é resposta àquilo que o Senhor faz. O que Ele fez por nós e aquilo que Ele continua fazendo no nosso coração, no poder do Espírito Santo. Nós devemos rever o nosso entendimento sobre a vida cristã, porque isso faz parte da pregação do Evangelho. Afinal, Jesus Cristo pregou. Se arrependam e creiam no Evangelho. Creiam em mim. Creiam naquilo que eu fiz. Creiam naquilo que eu vou fazer. E, finalmente, nós devemos rever também a nossa identidade. Todos nós somos discípulos de Cristo Jesus. Somos alunos, aprendizes nessa escola, seguindo os passos do nosso Mestre. Perceba que isso diz respeito a como nós tratamos a nossa caminhada. Nenhum de nós é mestre, como Jesus é. Você pode ser um oficial da igreja, mas é um discípulo. Pode ser um presbítero, um diácono, um pastor, mas é discípulo. Pode ter décadas de vida cristã, discípulo. Somos aprendizes. Que somos constantemente chamados por Cristo para segui-lo. Apesar das dificuldades. Isso diz respeito também a como nós enxergamos o nosso passado. Afinal, para ser discípulo de Cristo, nós precisamos ter deixado alguma coisa para trás. Às vezes a gente não tem essa noção. Do que você se arrependeu? Qual foi o preço? Qual foi o custo? É algo que nós devemos buscar diante do Senhor. Senhor, o que é que eu perdi? Faça essa pergunta. O que é que eu perdi para seguir o Senhor? O apóstolo Paulo dá o seu testemunho lá em Filipenses. Ele diz, eu tinha tudo para me gabar. Eu tinha tudo para me vangloriar. Está lá o currículo dele. Mas aí ele diz, mas aquilo que para mim
era lucro, se tornou em perda por causa de Cristo. Porque em Cristo Jesus eu ganhei. Porque conhecer a Cristo e ser por Ele conhecido, isso vale muito mais do que qualquer coisa que eu pudesse ter. Uma pergunta que a gente deve fazer: o que é que nós deixamos para trás? O que ficou menos importante quando recebemos a Cristo? Porque, de novo, o rei chegou. E essa notícia muda tudo. Muda tudo na nossa vida. Ser discípulo, irmãos, também nos ensina a olhar para o outro. Como eu disse, uma igreja é uma comunidade de discípulos. Todos nós somos discípulos. E como nós lemos mais na frente, nós todos somos chamados a sermos fazedores de discípulos, pescadores de homens. Um discípulo, ele é chamado a continuar esse trabalho, esse ministério. Nós vamos falar sobre isso bastante nessa série. Não quero encerrar o assunto aqui. Mas isso deve estar presente no nosso coração. Reconheça essa identidade. Abrace essa verdade sobre quem você é em Cristo Jesus. E que você possa ser usado como um instrumento de Deus para fazer com que outras pessoas possam também reconhecer que não existe nada melhor do que abrir mão do que tem, abrir mão do que lhe prende e seguir ao Senhor Jesus. É uma obra que Ele pode fazer em nossas vidas. Veja como nós estamos há 2000 anos já. Esses 4 homens, 4 pescadores que foram aqui chamados, pela graça, fizeram o seu trabalho. De maneira que o Evangelho chegou até mim, chegou até você. O Evangelho chega até nós, mas não para em nós. Ele há de cumprir o seu propósito. Vamos orar? Senhor Deus bendito, muito obrigado, Pai, pela Tua graça. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo Evangelho, Senhor, em que podemos crer, podemos conhecer, meditar nele, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o tempo foi cumprido, o reino de Deus chegou em Jesus Cristo. De maneira que nós podemos confiar em Jesus. Não precisamos andar desesperados. Não precisamos andar inseguros acerca da nossa vida, acerca da nossa salvação. Porque o Rei chegou. O pecado está na nossa vida. O pecado está nos nossos relacionamentos, está na nossa família. O pecado está nesse mundo. O mundo jaz no maligno. Mas há esperança porque o Rei chegou. Trazendo salvação. Trazendo novidade, trazendo mudança de vida. E como é bom, Senhor, que privilégio maravilhoso sermos parte desse reino. Podermos participar dessa causa. O Teu reino, Pai, que é sobre o mundo todo. Porque está escrito na palavra que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho vai se dobrar diante do Rei. Naquele dia, Senhor, quando Jesus Cristo retornar em glória, não haverá quem duvide de que Ele é o Senhor.
Te louvamos porque o Senhor nos deu o privilégio, Senhor, de reconhecer isso antes daquele dia. De podermos viver nesse reino. Proclamar esse reino. Anunciar de que o pecado não é mais senhor sobre nossas vidas. Satanás não é mais senhor de nossas vidas, porque o rei chegou. Eu te peço, Senhor, que o Senhor aumente a nossa fé. Aumente o nosso entendimento do Evangelho. Nos livra, Senhor, de termos um cristianismo superficial, raso, moralista, que pensa que a salvação vem quando a gente se esforça. Não, Senhor. Nos ensina cada vez mais sobre a boa notícia de que a salvação já veio em Jesus Cristo. E nós somos chamados a crer. A crer que nós não somos os nossos salvadores, Cristo é. A crer, Senhor, que nós não conseguimos solucionar o nosso problema, o nosso pecado, mas Jesus fez isso na cruz do Calvário. Nos ensina cada vez mais o Evangelho. E que esse Evangelho esteja sempre firme no nosso coração. Que esse Evangelho possa vir para fora em nossas conversas, na maneira como nós falamos com as outras pessoas, na maneira como nós aconselhamos pessoas, na maneira como nós lidamos com o nosso pecado e com o pecado de outras pessoas. Que a nossa vida seja um sinal que aponte para Jesus. Porque somos discípulos, seguindo a Cristo. Nos dá força, nos dá perseverança, Pai, para que dia a dia possamos negar a nós mesmos e seguir a Jesus. Nós vamos perder muito. Nós vamos sofrer. Mas nós somos chamados a ter bom ânimo, ter alegria, esperança, porque o melhor nós já temos, que é pertencer a Cristo. Que possamos ser bênção na vida das outras pessoas, Senhor. Eu te peço por cada pessoa que está aqui, Senhor. Por aqueles que estão buscando, de repente, um sentido para a sua vida. Algo pelo que viver. Que essa mensagem, Senhor, esteja sempre firme nos nossos corações. Nós temos esperança porque o Rei chegou. Que o Senhor nos ensine, Pai, a vivermos para o Senhor, para a Tua glória, como discípulos de Cristo, aprendendo aos pés de Jesus, aprendendo com a Tua palavra, crescendo em graça, amadurecendo, dando sempre glórias ao Senhor, fazendo com que pessoas conheçam a Cristo, para que se tornem também discípulos como nós. E assim o Teu reino cresce, o Teu reino é proclamado, é pregado, até aquele dia, Senhor, em que o Senhor consumará todas as coisas. O Rei virá mais uma vez. Ele virá em glória. Aquele que começou
humildemente, de maneira simples, de maneira singela, chamando simples pescadores, virá e concluirá todas as coisas, e todo olho verá. Até lá, Senhor, nós te pedimos que o teu reino venha, que teu evangelho cresça, que a tua vontade seja feita, Senhor, que o teu nome seja santificado, seja proclamado, seja amado, crido, para a glória do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por este culto. Te agradecemos por tua palavra. Te agradecemos, Pai, pelo privilégio que temos de estarmos juntos na tua presença, em adoração. Eu te peço, Senhor, que teu Espírito nos encha para que tenhamos uma semana abençoada, Senhor. Que saiamos daqui desejosos de viver os dias para o teu louvor. No trabalho, no descanso, no lazer, na rua, em casa, que em todo tempo o teu nome seja exaltado, Senhor. Nos ajuda contra o pecado, fortalece os nossos passos e nos dá coragem e ousadia para pregar o Evangelho. Em nome de Jesus. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre todos vós, sobre toda a Igreja de Cristo em toda a terra, hoje e para todos sempre.